o nosso foco vai ser transição de carreira. Hoje nós vamos falar sobre como sair do emprego, um emprego bom, um emprego estável, um emprego que você ganha bem e dar aquele salto de fé para construir uma carreira com muito mais propósito, com muito mais significado, e realmente viver com aquele frio na barriga, aquele brilho nos olhos, aquela vontade boa de ter certeza que você está fazendo algo que é muito mais autêntico e combina com quem você é. Então, se você conhece alguém que está nesse momento, que está se questionando, que já vem estando, insatisfeito com a profissão, com a carreira, e tem essa vontade de mudar, mas tem muito medo, que, sabe, não quer trocar o certo pelo duvidoso, que ainda tem muitos questionamentos em relação ao empreendedorismo, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo e manda. Manda para todos aqueles amigos, aquelas pessoas que você sabe que estão infelizes hoje no emprego, que tem vontade de empreender, mas tem medo. Porque eu vou trazer uma pessoa aqui muito querida, muito competente, para contar a história de transição de carreira dela, tá? E você vai ver que sim, é possível, que não é utopia essa história de você viver ganhando dinheiro, fazendo algo que você ama, né? Que é, como tudo nessa vida, a gente precisa colocar foco e determinação, mas é que assim é super possível. Então, deixe-se se inspirar por essa história e quem sabe não é aquilo que estava faltando para você tomar a decisão e finalmente começar a fazer algo de concreto para parar de desperdiçar a tua vida e fazer algo que você ama. Porque, gente, a vida passa muito rápido, né? E se é uma coisa que a gente aprendeu no meio dessa confusão toda, é que a gente tem que focar no que é essencial pra gente, sabe? A gente tem que realmente trazer a nossa vida para aquilo que é essencial. Não dá pra gente ficar perdendo tempo, e nem com uma carreira, com uma profissão, com algo que não faça sentido. Porque a gente precisa de pessoas com brilho nos olhos para construir esse mundo, para construir essa sociedade. E você não vai conseguir ter brilho nos olhos se você estiver preso num trabalho que não faz sentido para você. Então eu vou convidar aqui a Renata Ramalhosa. Vocês vão sentir um certo sotaquezinho, né, na voz dela. Ela é portuguesa e ela mora no Brasil já há um tempo. E eu tive o prazer de acompanhá-la na transição de carreira dela. Ela foi minha cliente de coaching, ainda é minha cliente de coaching durante esse processo todo de transição de uma vida extremamente mega executiva para uma vida mega empreendedora agora. Oi, bom Seja dia. bem-vinda! Tudo bom, Ju? Tudo bem, e você? Como é que tá aí no Ótimo, Brasil, ótimo. cuidando? Como é que está aí em Portugal? Nós Frio trocámos e de país. chuva. Rê, seja muito bem-vinda, eu super te agradeço. A Rê, ela não é das redes sociais, ela é a primeira live que tá fazendo, né? Eu sei que está sendo um grande desafio, mais um desafio, né, numa vida que já está cheia de desafios aí ultimamente. Então, eu realmente te agradeço de coração a sua disponibilidade em estar aqui compartilhando, né, a sua história, compartilhando a sua experiência, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que tem vontade de fazer a mesma coisa que você fez, mas que tem uma série, né, de crenças e de medos aí na cabeça. Então, eu queria, se você puder, começar se apresentando um pouquinho, contando o que você faz, né, qual que é o teu negócio, para a gente entender da onde você saiu para onde você foi. Sim. Então, bom dia a todos. Obrigada, Ju. A Ju tem sido aqui uma companheira da minha trajetória de mudança. Então, te agradeço muito pelo seu apoio e por me acompanhar aqui nesta jornada. Então, eu comecei, fiz os meus estudos fora, morei em vários países na Europa e na América Central e trabalhei muito durante 18 anos para a diplomacia britânica. E chego ao Brasil há 5 anos atrás, como cônsul-geral adjunta e como diretora de comércio e investimento para o Brasil e de investimento para a América Latina. Então foi assim 4 anos de muito trabalho, de muita liderança, de uma executiva sempre a trabalhar 14 horas por dia e com muito propósito. Foi muito interessante toda esta experiência. Mas eu gostava de mudar, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes e queria muito sair, queria muito fazer algo diferente que me tirasse da minha zona de conforto. E então, aqui a Ju me ajudou nessa trajetória, depois já vou explicar um pouquinho mais, mas hoje em dia sou empreendedora, lidero uma empresa europeia aqui no Brasil e na América Latina, que é a BTI, fazemos inovação e empreendedorismo, mas principalmente faço o que me apetece, que é uma coisa que quando nós estamos numa empresa e num cargo ou numa organização em que temos muita responsabilidade e normalmente é de exclusividade, nós não podemos fazer tudo o que nós gostamos. E o facto de eu ter
um espectro muito grande de interesses, ser muito curiosa, de gostar de fazer várias coisas, às vezes isso era limitativo. E, portanto, hoje em dia eu digo que sou comprometida por várias coisas que eu gosto, não só a BTI, mas outras áreas que eu gosto de participar, contribuir enfim, contribuir um pouco com o meu talento e com a minha experiência para as áreas que eu realmente gosto. Muito bom. Então, você tinha uma mente multipotencial, né? Você gostava de fazer várias coisas, você gostava de vários projetos, e você sentiu que em determinado momento você estava sendo focada, obrigada a focar né, numa situação só e você não conseguia dar vazão a toda essa sua mente criativa, né? E você é cheia de vontade de inovar e criar coisas novas. E assim, eu vejo que isso é uma coisa constante. Quando as pessoas elas não estão necessariamente super infelizes com o trabalho, quando o trabalho ele é um trabalho bom, um trabalho que você se sente bem, se sente realizado, você é reconhecido, mas ainda assim você está infeliz, às vezes as pessoas têm dificuldade de mudar, porque vem uma certa culpa do tipo, poxa, mas né, será que eu não estou abrindo mão de uma coisa que já é boa? Será que eu não estou sendo leviano? Ou será que né, não estou sendo utópico? Será que eu não deveria me contentar com o que eu tenho? Como é que foi para você, né? Porque eu sei que você tinha uma satisfação com o teu trabalho. Mas realmente você sentiu essa complicação maior de mudar, mesmo sabendo que estava bom? Então, é aquela coisa de você estar numa praia maravilhosa e tem que ir para outra, porque aquela já não serve, não é? Então, é assim, o meu trabalho é maravilhoso, não é? Assim, eu tinha uma exposição, tanto ao nível de liderança como ao nível de conselhos do governo britânico ao mais alto nível, tinha uma satisfação muito grande com os meus colegas, tinha um time incrível, que ainda hoje são meus amigos, tinha um desafio intelectual constante, não só, enfim, do dia a dia do trabalho, mas a nível estratégico, é uma área que me interessa bastante. Tinha constantes desafios, que eu também sou uma pessoa que precisa de desafios. Então, na verdade, assim, eu acho que todo mundo diria, Renata, você está louca, não é? Você tem the job of the dream e vai sair para fazer o quê, não é? Então, a questão não é que você esteja no trabalho que tudo está bem, não é? A questão é como é que você se comportará num outro tipo de trabalho e como é que você pode maximizar o seu talento ou outro tipo de talentos noutras oportunidades. E era isso que eu faltava. É muito bom liderar e é muito bom ser auto-executiva, mas também demanda muito de você. Demanda muito de você para os outros, não é? E muitas vezes é muito importante também você não se esquecer de nós próprios, não é? E daquilo que realmente nos faz sentir feliz e que é o nosso propósito. E eu achei que aquele já não era o meu propósito, porque eu, na verdade, não estava a ser muito feliz e não chegava a casa com aquela sensação, nossa, que dia maravilhoso. Não, pelo contrário, não é? Eu chegava a casa bem triste e não muito entusiasmada nem energética. Então, eu acho que quando você se sente assim, por mais que seja ideal o trabalho, por mais que, nossa, todo mundo diga incrível, não interessa muito. O que interessa mesmo é aquilo que você quer e aquilo que você sente e ter a coragem para assumir isso e mudar. Aí tive a sua ajuda, Ju, eu não conseguiria fazer isto sozinha e assumo, tive um ano para tomar uma decisão, porque não é fácil, gente, é assim, bem difícil, então você precisa de ajuda e tem que assumir isso. O assumir que precisa de ajuda também é muito importante em todo o processo. Essa palavrinha que você falou assim, é chave. Eu acho que é essa questão da coragem. A coragem, realmente, porque você fez algo que, né, que eu sei que muita gente quer fazer e algumas pessoas fazem, mas que, olhando de fora, é bem isso. Renata, você tá louca, né? Como assim você tem o emprego dos seus sonhos? Como é que você vai arriscar? Só que dentro de você, você sabia que podia mais, né? Você podia mais e podia estar mais ainda de acordo com quem você é e realizando mais ainda o seu propósito. E aí você deu esse passo. Como é que foi essa coragem? Quais foram as vozes na tua cabeça que quiseram tentar te fazer desistir dessa ideia e esse processo todo de você descobrir essa coragem dentro de você? Sim. Então, é um processo que demora tempo e você tem que se permitir a esse tempo, porque se for também uma coisa muito rápida, você pode não estar preparada para isso. Então, é um processo que você tem que ter paciência e é quase de construção. Mas a primeira decisão é eu quero fazer, não é? Eu quero mudar de carreira, eu quero fazer algo diferente e, portanto, eu vou ter que me capacitar e muscular. É quando você vai para a academia, eu quero perder peso, então vou perder peso, não é? Então é a mesma coisa, eu quero mudar de carreira, então eu vou me capacitar com aquilo que é necessário.
O processo é difícil, tem momentos em que a pessoa pensa, não, já não quero, vou desistir, é impossível, porque tem várias componentes que afetam você, dependendo de como você é. Componente financeira, não é? Se você está muito estável financeiramente, que era o meu caso, bem, como é que vai ser agora, não é? Será que eu estou disposta a estar 6 meses sem ganhar, ou 1 mês, ou 2 meses, ou 1 ano, que seja, não é? Portanto, o planejamento financeiro, que a Ju me ajudou, é muito importante, ou seja, ter pilares, ou alicerce, é como quando você constrói uma casa, que te permitam ter segurança, não é? Então, a parte financeira, a parte da sua network, que no fundo a sua rede são aquelas todas as pessoas que a conhecem, que no fundo confiam em você, que sabem que você será capaz onde você estiver e, portanto, trazer essa network com você de uma maneira, enfim, organizada e de uma maneira profissional é muito importante. Então, aí é outro pilar que é para você se sentir confiante. É muito importante também ter o apoio da família e dos seus amigos. Eu tive muito esse apoio também, tanto o meu marido, os meus filhos. Ai, mamãe, que legal! Desde o começo eles estavam super on board. Eles não, em nenhum momento questionaram, não. Sim, hoje em dia já fazem o pitch comigo da empresa. Então, é assim uma revolução também familiar, mas super legal. Então, eu acho que essa ideia de criar os alicerces e depois aquela coisa que a Ju fala muito, que são os sabotadores, não é? Ou seja, há muito trabalho interno de nós tentarmos entender o que é que não nos permite ir mais além, não é? E tentar entender estes nossos sabotadores que andam sempre aqui tentando limitar as nossas ações e tentar geri-los da melhor forma para que eles não impeçam a nossa jornada. Mas quando você consegue, na verdade, é uma libertação incrível e isso é muito positivo, não é? Obviamente que eu vou dizer uma coisa muito honesta para você, eu não trocava isto por nada. Então, é assim, às vezes a pessoa pode pensar, nossa, agora estamos em crise, nunca devia ter saído. Não, foi a melhor decisão que tomei. Eu giro o meu dia muito melhor, eu consigo fazer muito mais coisas do que eu fazia, eu consigo estar muito mais feliz, eu consigo fazer, enfim, tudo aquilo que eu gostava de fazer sem ter que justificar a ninguém. E então acho que isso é muito importante. Então, criar estes pilares para que esta jornada seja sólida é muito importante. E isso para mim foi essencial com a sua ajuda, Ju. Ai, eu fico muito feliz de ver isso, gente. Assim, cada projeto que nasce parece que assim, é muito meu propósito também, né? Que meu propósito é fazer vocês realizarem o de vocês. E é incrível que você falou que mesmo no momento como a gente está agora, né? Porque tem gente que está neste momento pensando se sai ou se não sai, e aí talvez toda essa confusão que está acontecendo tenha dado um piso no freio, né? Do tipo, ah, não, realmente eu preciso ficar na segurança. Mas mesmo com isso, você fala que não, foi a decisão certa. Como é que você vê agora, com olhos de empreendedora, essa situação? E como que isso está afetando para você como empreendedora? Então, é assim, eu vejo isto como um outro desafio que é necessário nós nos regenerarmos e pensarmos como é que vamos reagir e responder a este desafio. Então, para mim, na verdade, eu se estivesse em qualquer organização, eu veria isto sempre com olhos positivos, mas isso é um pouco a minha forma de ser, eu tendo a ver as coisas de uma forma positiva. Mas é duro, não é? Ou seja, nós estávamos com um plano de negócio super ambicioso, assim, estávamos com vendas muito, muito boas, não é? Tendo em conta que começámos há muito pouco tempo, ou seja, nós vendemos assessoria em tudo o que é inovação e empreendedorismo, com programas de inovação aberta, etc., para as grandes corporates e organizações. E obviamente que agora houve uma resfriada. Então, o que é que a gente pode fazer neste momento, não é? Eu não diria que é uma hibernação, porque não é, mas é uma forma também de nos regenerarmos. Então, se calhar podemos fazer inovação de produto, podemos tentar ser mais solidários e apoiar com aquilo que é o nosso know-how as outras pessoas, aquilo que você está fazendo neste momento, Ju, não é? Que é, no fundo, apoiar e nós, por exemplo, estamos com cursos grátis online do que é inovação aberta, do que é inovação corporativa, como é que podemos capacitar pessoas a terem um mindset mais inovador. Portanto, toda essa parte mais solidária e colaborativa é algo que também me agrada e portanto, é uma altura também de o poder fazer, não é? E depois ver com algum otimismo a mudança
que esta crise também está a trazer. Nós vamos todos sofrer muito economicamente, mas a economia se levanta, não é? O que é mais difícil de mudar são os valores de uma sociedade. E então, se esta crise já alterar os valores da nossa sociedade, para mim já é um sucesso. E os valores que lidam com solidariedade, colaboração, o tentarmos olhar o outro de uma forma bem mais empática, a mim parece-me que já são ganhos muito grandes que esta crise nos está a trazer. Porque a economia, a gente arregaça as mangas, trabalha e vai. Perfeito, concordo plenamente, né? Se essa queda na economia for o preço que a gente tem que pagar para que a gente tenha uma sociedade com valores mais puros, valores mais alinhados com o que deveria ser, valeu a pena, né? Assim, eu acho que valeu a pena. Não foi desejado, mas mais difíceis foi de coisa mudar. boa. Né? Muito bom. Ô, Rê, e assim, você trabalha com inovação agora, né? Ela é CEO da Betaí, que é uma empresa, né, que tem aqui na Europa, mas também ela é o braço no Brasil, que fomenta o empreendedorismo através de inovação, através de startups e unindo com as empresas. Enfim, é um trabalho lindo, mas não é uma coisa que você consegue, por exemplo, explicar com facilidade para, né, as outras pessoas. O que é a Betaí? É uma empresa de fomenta inovação e empreendedorismo. Ou seja, é uma coisa diferente, né? É, assim, é algo que lá atrás, quando provavelmente você escolheu o vestibular que você ia fazer, é algo que talvez nem existisse. Não, E claramente não. você criou o emprego, né? Você criou o emprego que combinava com você, ao contrário de você ir lá e procurar alguma coisa. Você achou, você fez o emprego caber em você. Como é que é isso, sabe? Começar um processo de transição de carreira sem ainda nem ter certeza do que você queria fazer. Porque essa é um outro bloqueio que as pessoas às vezes têm. Não, eu não vou pensar em transição de carreira porque eu não sei o que eu quero fazer. Quando na verdade deve ser o contrário, né? Vou fazer o processo para descobrir. Como é que foi isso? Você começar sem ter nem ideia e acabar trabalhando com uma coisa assim completamente inovadora depois. Então, eu lembro que numa das várias planilhas que a gente fez, não foi, Ju? Eu lembro que eu tinha umas 10 opções de tipo de trabalho que eu gostaria de fazer. Ele era fundação, ele era museu, ele era voltar ao executivo, ele era evento, enfim. Você não imagina a quantidade de opções que eu me pus a mim própria que eu poderia fazer. Então, é muito difícil esse filtro, não é? Ou seja, nós começamos com um funil em que tudo cabe lá dentro, que nós achamos que realmente temos capacidade para fazer várias coisas, não é? Ou gostaríamos de fazer várias coisas. A Betaí surge numa perspectiva de juntar um pouco aquilo que a inovação é um campo aberto, não é? Ou seja, é algo que te permite ser generalista, não é? Ao mesmo tempo que trazer alguma especialidade. Eu sou engenheira, portanto gosto de alguma especialidade, mas depois, como tenho muitos interesses, gosto de lidar com várias coisas. E a inovação traz o que é novo, traz o que de mais diferente está surgindo para resolver problemas. Então isso para mim, já por ser uma motivação. E depois é muito importante nós trabalharmos com pessoas que nós gostamos, não é? E a Betaí foi criada há 10 anos atrás em Portugal, numa altura de crise profunda também. E, portanto, ela surgiu de uma forma muito digna, que foi ajudar Portugal a sair de uma crise económico-financeira, de um bailout, fomentando uma cultura de inovação e empreendedorismo em Portugal. E, portanto, um dos fundadores, o Pedro Rocha Vieira, que é meu amigo, sempre foi uma pessoa que eu gostei dos valores, gostei da forma como ele motivou a jornada da Betaí, portanto, achei que era um grupo que eu gostaria de estar envolvida. Para além disso, eu sempre trabalhei muito em internacionalização e achei que também, obviamente, trabalhava para o Reino Unido, que é um país que continuo a adorar, mas também gostava de apoiar um pouco Portugal e o meu país. E então, achei que era importante apoiar a internacionalização de grupos que eu respeitava. E a Betaí é um desses grupos e, portanto, uma das motivações foi exatamente ajudar a crescer internacionalmente a Betaí, nomeadamente aqui no Brasil. Mas foi difícil. Eu lembro-me que falei com tantas pessoas, porque eu tenho um network incrível, ou seja, não só aqui no Brasil, mas, enfim, na Europa, etc. Eu falava com toda a gente, sim, não, este é uma ótima opção, aquela é uma ótima opção. Eu lembro que chegava muitas vezes ao pé da Ju e dizia, nossa, Ju, eu estou com mais 10 opções, o que é que eu faço? Então, é muito importante você
fazer aqueles exercícios de quais são os teus valores, quais são realmente aquilo que te motiva. E isso são todos processos. É por isso que eu gosto de coaching, porque o coaching traz um processo à decisão. E isso é muito importante, porque muitas vezes um processo racional, é bom que se diga, não é? E isso é muito importante para nos ajudar na decisão. E, portanto, esse funil vai melhorando quanto mais processo nós formos colocando para tomar a decisão. Perfeito. E essa ideia de funil que você trouxe faz todo sentido, né? Porque quando você está no momento em que você está muito tempo fazendo aquilo que você faz, é natural que quando você começa a observar a oportunidade, você ainda não sabe exatamente aquilo que você quer. Porque eu gosto de falar que você foi ensalsichado, né? Você foi moldado, prensado de acordo com os valores de onde você trabalhava antes e você começava a refletir aquela realidade. Então, a partir do momento que você se solta desse molde, nem você sabe direito quais são as opções. Então, é natural isso não saber, né? Você olha para frente, você sabe que aqui onde você está, você não quer mais, mas você não sabe exatamente aonde. E à medida que você vai abrindo a possibilidade, você abre o teu funil e aí você filtra de acordo com a tua essência, de acordo com quem você é, de acordo com quais são os seus valores, e aí vai ficar aquilo que realmente faz sentido, né? Então é um processo que talvez no começo você fica meio confusa, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou sair de tudo isso? Mas aos poucos isso vai virando racional, né? E vai chegando no ponto final. E que momento que na tua cabeça virou a chavinha? Você falou assim, não, é agora. Agora eu vou dar esse passo. Como é que foi essa virada de chave para você ir lá e devolver teu crachá? Então, eu acho que é muito importante quando o momento de transição, nesse período, há um momento em que você já tem que começar a pensar na outra carreira, não é? Ou seja, não pode ser uma coisa brusca. Você entrega o cartão e agora vou. Então, para mim era muito importante que a transição tivesse já um pouco da outra parte da carreira, não é? Então foi até bastante duro, porque eu continuava a trabalhar imenso onde eu estava, não é? No governo britânico, mas ao mesmo tempo já estava a pensar, a trabalhar a estratégia toda para o Brasil. E isso é muito importante, porque é outro dos alicerces, ou seja, você não vai sair e a seguir tem o abismo, não é? Ou seja, você na verdade já está a construir ao longo do período de transição o que é o seu próximo negócio. E isso é muito importante quando você, na verdade, tem alguma insegurança nessa transição. Então, isso para mim foi importante. A partir dos, sei lá, 4, 5 meses, eu comecei a trabalhar na estratégia BTI Brasil, o que me permitiu criar essa segurança no último dia do governo britânico. Perfeito. Então, isso é uma maneira, né? Fazer em paralelo. Não necessariamente você precisa largar tudo e aí se dedicar a construir teu negócio e depois começar um negócio novo. Você pode fazer em paralelo. Enquanto você ainda está trabalhando, você vai aos pouquinhos construindo isso daqui. E tem gente que começa, inclusive, às vezes a faturar, né? Começa. Tudo depende dos seus valores, da sua necessidade de segurança, do quanto ainda tem prazo de validade, onde você está, né, para você mesmo. E aí você foi fazendo em paralelo. E eu lembro que teve alguns momentos, né, que dava um pouquinho aquela sensação de, eu quero ir logo, né? Mas você ainda estava. Então, tem um momento de convivência, enquanto você ainda está se despedindo da sua vida antiga, e que você está começando já a permear a vida nova, e isso vai acontecendo uma coisa orgânica, né? Uma coisa natural. Aí o sofrimento acaba sendo menor, né? E o que você sente? É muito difícil, não é? Eu queria só ir dizer outra coisa, porque eu, na verdade, eu tinha planejado uma sabática. Mas exatamente porque precisava desse alicerce, eu não consegui fazer sabática nenhuma. E Pedro cortou. Peraí, deu uma travadinha aqui. Eu continuo te ouvindo, mas eu não vejo a tua imagem. Aí, agora voltou, agora voltou. Pra mim tá sem som agora. Vocês estão ouvindo, gente? Eu não tô ouvindo o som. Eu acho que travou, né? Vocês não estão ouvindo. Vocês estão ouvindo o som? Eu não tô te ouvindo. Eu te vejo, mas eu não te ouço. Vê aí se. Deve ser a tua câmera tá normal, mas o som não.
Vê se de repente algum botãozinho, se alguém ligou e acabou saindo o som. Vê é o som só, porque a imagem tá normal. Calma, calma que a gente já volta. O meu tá normal, o dela, a imagem tava. Agora acho que ela tá tentando mexer ali na internet. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas de vocês aqui, os comentários. Marane com várias citações aqui. Buzz Lightyear, hein? Aí ela saiu, acho que ela vai entrar de novo. Pra voltar aqui. Zeitgeist e Projeto Vênus. Tem no YouTube crítica ácida ao sistema atual, economia baseada em lucro e propõe uma alternativa viável, economia baseada em recursos. Eu acho que, gente, tudo isso que está acontecendo, né, hoje em dia, está levando a um questionamento muito grande de quais são os nossos valores. Até se você é empreendedor ou se você quer virar empreendedor, quais são os valores que estão baseando o teu negócio? A Rê tem uma coisa muito legal que eu acho, quando eu vejo a história dela, é que assim, o que ela faz hoje é completamente quem ela é. Sabe assim, é uma sensação, não sei se vocês perceberam na fala dela, mas é uma sensação de liberdade, sabe? Ela tá sendo hoje exatamente quem ela é. Vou te chamar aqui de volta. É uma questão assim, você olha para ela, você consegue ver. Quem a conhece pessoalmente, ela foi chefe da minha irmã, né? A minha irmã conhece também, então sei que tem gente que conhece aqui. Ela exatamente, assim, o trabalho dela hoje é exatamente os valores. Né, Rê? Tô explicando Oi, o tanto oi. que dá para sentir essa tua liberdade, sabe? Dá para sentir o tanto que você tá feliz, porque casa muito, né? Quem te conhece sabe que o que você tá fazendo hoje combina exatamente, parece, assim, foi fazendo check todos os teus pré-requisitos. Não, combina, porque eu depois também tenho uma vertente. Desculpa aí, pessoal, eu acho que a minha internet deve ter falhado um pouco. Eu acho que eu gosto muito também de negócio e gosto de vender, então eu não tinha muito essa oportunidade do meu trabalho anterior portanto, isso é uma coisa que me dá muito prazer, não é? O contacto com as pessoas, mas tendo aí assim, alguma componente de venda, enfim, de tentar entregar o melhor produto e serviço a outras pessoas e a outras organizações. Então, sim, eu estou um pouquinho farta de estar em casa, não é? Porque sou uma pessoa que gosta de ir à rua, gosta de socializar, mas olha, temos que socializar de outra forma, não é? Exato. A sensação que eu tenho é que, assim, você foi um foguete que foi libertado. Você sempre foi um foguete, mas era um foguete que tinha algumas restrições, né? Assim, você tinha um molde, então você fazia muito, mas agora parece que você libertou o foguete, você tá indo, assim, né, com tudo. E Não. era quase um Agora alguém tem que desperdício. parar, não é? Oi? Agora, a minha família me diz, nossa, Renata, você tem que acalmar um pouco, não é? Está muita energia. Não, mas não, eu até estou bem equilibrada a nível de... Outra coisa muito interessante é os níveis de energia, não é? Como é que você consegue gerir de uma forma muito mais eficiente os seus níveis de energia. Quando você tem cargos executivos que demandam muito, os seus níveis de energia muitas vezes são muito afetados. Portanto, quando você é empreendedor, tem preocupações, tem riscos, mas consegue gerir isso de uma forma muito mais equilibrada. O que você sente que foi a principal diferença em relação a isso? Foi o estresse, a cobrança, as decisões? Ah, O sim. que você sentiu? Não, eu acho que várias coisas, não é? Uma foi o work-life balance, que eu acho que é muito importante, não é? Ou seja, nós conseguirmos ter esse equilíbrio de trabalho e principalmente não ter exigências de horários, porque você é que gera a sua agenda, você é que faz os seus horários. Era uma coisa que a mim eu já não aguentava, era ter a agenda desde as 8 da manhã às 10 da noite e às vezes às 11 da noite, cheia de coisas. Porque o meu cargo exigia muitos eventos à noite, jantares, enfim. E, portanto, essa parte para mim foi excelente ter retirado, porque eu realmente queria alguma pausa nessa demanda diária. Outra coisa também muito é que você só está com quem você gosta, na verdade. Então, então isso é muito importante. Obviamente que isto eu estou a gerir uma empresa, não é? Estou a liderar, mas
os valores da BTI são muito, nós fazemos parcerias com quem nós nos identificamos, nós temos clientes com quem nós gostamos dos valores, com quem nós conseguimos agregar, e isso para mim agrada-me, não é? Ou seja, realmente só estar com pessoas que têm uma energia e uma forma e valores muito parecidos com os meus e com os nossos. E, portanto, isso é algo que para mim, a nível mental, é muito importante. Muito legal, assim, é como você tirou todas as máscaras, né, que você ainda precisava Sim. vestir por conta de estar num lugar que exigia isso, e agora você consegue ser muito mais quem você é. E, gente, acho que é lindo que você toque em algumas coisas que são muito importantes e que nessa nova economia que a gente vai ter pós-crise são fundamentais, porque cada vez mais as pessoas estão buscando mais autenticidade, estão buscando mais valores, sabe? Inclusive se conectar através de valores. Olha, se você criou um negócio e se tornou parceira deles por conta de valores, né? Olha como isso é verdadeiro. E um negócio que começa a partir de valores, ele não tem como dar errado, porque ele é autêntico, né? E aí Isso. a grande diferença entre quem tem brilho nos olhos e quem não tem é que a hora que ficar difícil, né? O dia que tá complicado, que você leva um não, em que as coisas estão, sabe, vem um desafio, a pessoa que está baseada em valores, que tem esse brilho nos olhos, ela continua, ela vai além. Porque é algo muito mais, né, que tá dentro, que é a essência. Agora, quem tá lá só fazendo pelo dinheiro ou fazendo porque é a ocupação que tem no momento, ela não tem essa energia extra, sabe? Aquela carga a mais que vem de dentro para você seguir 2 centímetros a mais quando todo mundo já parou. Né? A pessoa que está conectada com os valores, ela vai mais além. E aí ela se torna Isso. mais produtiva, ela faz melhor para o mundo, para a sociedade, para a economia, ela ajuda a economia a recuperar. Então, olha como a gente precisa, nesse momento, né? Crise, pós-crise, a gente precisa de gente assim. Porque tem noção, gente, vocês têm noção do que essa mulher vai fazer a hora que esse foguete estiver solto no campo de novo? Bem, agora mais foguetes não, porque está bastante agitado. Não é? Pois Mas, é. não, E mas é aí, verdade. Eu acho que é muito importante as pessoas, nestas alturas, não se deixarem afetar pelo medo. É realmente uma situação diferente. Eu acho que na nossa geração, principalmente, nunca pensou viver uma situação destas, mas ao mesmo tempo faz com que nós pensemos, olhemos um pouquinho mais para dentro e pensemos, será que contribuir de outra maneira? Nossa, acho que o meu vídeo ficou outra vez. sim, eu tô te ouvindo, vocês continuam. Aí, voltou. Fala alguma coisa, deixa eu ver se o teu som continua. Eu acho que assim, tá todo mundo fazendo lives nesse momento, que é muito bom, mas por outro lado, a internet, às vezes, ela não dá conta, né? Uma pessoa bem motivada ideologicamente muda o mundo. Perfeito, Marani. É isso mesmo, né? E essa motivação, mas é até a coragem de seguir a motivação, né? De seguir esse propósito. Sai e entra de novo, deu certo da outra vez, deve dar certo de novo agora. Sai e entra de novo. Saindo e entrando de novo, aí funciona bem. Incrível a história da Renata, coragem de ir em busca de si mesma, apesar de tudo estar certo ao redor. Não é incrível, gente? Porque eu vejo isso como sendo uma objeção para muita gente que quer fazer transição, porque as coisas estão bem, né? A situação está bem, ela tem um emprego bom. Aí, ó, sair. Chamar de novo. E isso é muita coragem, né? Porque isso aí contra todos os padrões. Aqueles padrões, inclusive, que é aquele que você acha que você devia estar seguindo. Oi. Aê, pronto, já sabemos o caminho. Se cair, é só sair e entrar de novo, tá tudo bem. Mas a gente tá falando sobre essa questão, né, de poder contribuir. Tem uma questão de contribuição muito forte também na tua fala, né? De poder ajudar as empresas, os empreendedores, o teu país, né, que é Portugal, fazendo isso no Brasil, que é o país que te acolheu. Então, tem um propósito muito mais lindo de tudo isso, né? E você tinha clareza disso ou foi algo que você foi descobrindo à medida que o processo foi avançando? É muito interessante porque a minha vinda para o Brasil, ela despertou muito esse lado de apoio ao outro. Foi muito revelador, não é? Eu fazia muitas coisas de voluntariado, eu gosto muito da agenda de diversidade, de género,
e, portanto, das Mulheres do Brasil, da Luísa Helena Trajano, que eu faço parte, e apoiei bastantes iniciativas, exatamente porque foi algo que para mim foi importante. Eu acho que nunca tinha vivido essa vontade de querer contribuir mais para a sociedade como aqui no Brasil. Foi algo muito positivo, que o Brasil tem-me dado muitas coisas positivas, por isso é que eu não quero ir embora. Adoro este país, adoro os brasileiros. Mas uma das coisas que realmente foi fundamental foi essa ideia do propósito, que penso que aqui é muito mais forte, na verdade, do que em muitos países na Europa, esta ideia de ir pelo seu propósito, de tentar dar mais ao outro. E eu tenho visto agora nesta crise, por exemplo, a quantidade de exemplos que nós estamos a ter de empresas a colaborarem para fazerem hospitais, empresas a transformarem as suas fábricas para fazerem álcool gel e máscaras. Ou seja, aquilo que pode ser visto sempre como um país desigual, que a desigualdade é algo que existe em muitas partes do mundo, mas na altura certa é incrível os exemplos que eu tenho visto aqui no Brasil e não tenho visto, por exemplo, noutros sítios, noutros locais do mundo. Então é algo que eu gostaria de relevar, porque isso a mim inspirou-me bastante na minha própria atividade de dar mais à sociedade e de apoiar este país que é maravilhoso a ser melhor e, enfim, a crescer ainda mais. Mas penso que o Brasil está a dar um exemplo nessa questão da solidariedade neste momento, que a sociedade e o mundo corporativo em particular está a fazer para, enfim, sairmos desta crise juntos. É muito bom ouvir isso, né? Porque às vezes todos temos a tendência de focar no negativo. E tem muita coisa negativa que a gente pode. Se a gente quiser escolher olhar para o negativo, a gente vai achar um monte de coisa assim no Brasil. Mas é bom olhar para esse outro lado, né? E tanto que está tendo um resgate de valores de empresas e marcas que até nos surpreenderam, né? Eu fiquei surpresa. Eu juro que eu não esperava. E isso é muito bom. Isso conecta pessoas, conecta marcas, conecta valores. E, então, assim, o que você deixaria, assim, para a gente ir encerrando, porque eu sei que né, temos muita coisa para fazer hoje, o que você deixaria de dica para quem está na mesma posição que você estava há, sei lá, 14 meses atrás? Tá se sentindo até que tá feliz na profissão, mas ainda sente algum inquietamento aqui dentro. O que você deixaria de dica para essas pessoas? Então, eu acho que é importante que nós aproveitemos a nossa vida para fazer várias coisas e acho que não nos devemos limitar pelo facto de estarmos simplesmente bem. O que é estar bem, não é? O estar bem é muito relativo e principalmente usarmos os momentos de mudança e estas questões, será que eu vou mudar ou não, para evoluirmos enquanto pessoas. Eu, mais do que mudar de carreira ou mudar, enfim, de emprego, é uma evolução enquanto ser humano, enquanto pessoa, e foi isso que esta jornada me deu e me demonstrou. Esse é o primeiro ponto, ou seja, façam, é importante fazer coisas diferentes. O segundo ponto será, não façam sozinhos, ou seja, eu acho que para mim foi muito importante ter a Ju comigo, a apoiar-me, não só com os processos que ela traz, acho que isso é muito importante e nos dá segurança na decisão. Traga a sua família com você e com os seus amigos, acho que enfim, esse núcleo convosco é muito importante e não deixem de fazer, porque na verdade o que eu senti foi que foram 18 anos maravilhosos, não é? Em que eu aprendi muito, ainda hoje tenho um respeito enorme pela organização que contribuiu para aquilo que eu sou hoje, mas sinto também que estou a aplicar talentos meus e valores meus noutras situações que eu não conseguiria fazê-lo se continuasse no mesmo trabalho. E, portanto, o mais importante é, como eu digo, aproveitar as mudanças para crescermos enquanto indivíduos. E, portanto, faça, saia, tente, acredite em você. Eu acho que nós muitas vezes não acreditamos em nós próprios, achamos que somos bem piores do que aquilo que somos, mas é possível, porque, na verdade, o bicho não é assim tão grande, na verdade. Parece grande, mas não é grande. É bem fácil, mas para mim a ajuda foi muito importante e, portanto, eu queria agradecer aqui à Ju, porque acho que ela é uma profissional incrível, em que traz realmente, para além da energia positiva dela e da experiência dela, porque ela própria passou por isso, não é? Ela traz realmente uma forma muito organizada de ajudar as pessoas nesta jornada. E eu diria que eu nunca iria conseguir isso se não fosse por ela. Portanto, obrigada, Ju, porque acho que você é incrível.
Obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada por ter me escolhido, né, fazer parte dessa jornada. E assim, é incrível ver pessoas como você, como eu falei, um foguete, que já era uma pessoa muito, uma profissional excelente, referência, líder. Eu sei que as pessoas que ficaram lá sentiram sua falta, porque você realmente é uma pessoa que por onde você passa, você conquista, né, e cativa as pessoas, mas você já estava pronta para mais, né? E você continuar onde você estava é quase uma injustiça, né? Com o universo todo e o tanto de gente que você pode ajudar e tanto de empresas. Tem noção, né? Se você for pensar o tanto de pessoas que indiretamente você está ajudando agora, porque tudo, cada startup é uma família, né? São sonhos. Você está, através do teu propósito, ajudando muita gente a realizar o propósito deles. E olha só que lindo, imagina se todo mundo estiver realizando o seu propósito, o tanto que, né, essa roda não vai girar e a gente vai ser muito mais leve, muito mais feliz. Então, Incrível. né? Parabéns por ter assumido a tua coragem e por estar onde você está hoje. E tamo junto para fazer esse Obrigada. foguete voar cada vez mais longe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pôr foguetes aí na sociedade e avançar com os nossos projetos pessoais, porque é muito importante cuidar da gente. É isso aí. Muito obrigada, Rê. Acho que você vai cair de novo, mas tudo bem, nós estamos aqui encerrando. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu compartilhamento, pela sua coragem e pela sua inspiração. E espero que vocês estejam vendo a gente, saiam daqui também hoje um pouquinho inspirado e percebendo que isso é possível. Tudo bem, na hora certa. Um beijo. Uma live da positividade. Estaremos aqui, né? Enquanto durar essa quarentena, sempre com um foco muito grande em a gente sair dessa melhor do que a gente entrou. Espero que você tenha saído daqui inspirado e olhando um pouquinho para o teu propósito e percebendo, será que você não está também sendo um foguete represado e você tem que soltar tua capacidade toda para o mundo? Né? Aproveita esse momento para pensar, olhar para dentro e repensar algumas questões, porque sempre é hora da gente começar, principalmente num momento como esse, em que o mundo está mudando, né? Tá sofrendo uma mudança grande de valores para melhor. Né? Então, não deixa isso ficar represado aí dentro de você. Um beijo grande, ótimo dia para todo mundo e a gente se vê de novo amanhã. Aqui, mesmo horário, juntos, né? Tamo junto.